Hi babes, bom dia. Como é que vocês estão hoje? Vamos continuar os nossos estudos em inglês? Então, há umas semanas atrás a gente começou a estudar o Zero Conditional, que é aquela condição onde a gente vai usar as duas estruturas no Simple Present, certo? Agora a gente vai estudar o First Conditional. O que é que vai ser esse First Conditional? Ele vai ser a continuação do estudo das if clauses, das conditional sentences, certo? Então, a gente vai usar o First Conditional, olha só. O que tia está colocando aqui vai estar no material que vocês vão receber na folhinha, certo? Então, copiem no caderno, por favor. Quem puder imprimir e quiser colar, pode fazer, tá certo? Mas prestem atenção na aula, tá? Então, vamos lá. O First Conditional, ele indica possibilidades ou prováveis ações futuras. Então, ele vai ser uma indicação de que algo pode acontecer no futuro, certo? Por exemplo, if you buy one of these carpets now, I can get a good price for you. Se você comprar um desses carpetes, se você comprar um desses tapetes agora, eu posso conseguir um bom preço para você. Então, é uma provável ação futura, é uma possibilidade, certo? Como é que vai ser a estrutura do nosso First Conditional? O First Conditional, ele vai ser formado a partir do if, certo? Lembre que o if, ele tem que estar presente porque ele é a condição, tá bom? O verbo da frase vai vir no Simple Present, aí você vai ter que lembrar novamente aquilo que a gente já viu na última aula. Se estiver na forma afirmativa com he, she, it, o verbo sofre aquela modificação. Se for na forma negativa, a gente usa don't. Se for com he, she, it, a gente usa o doesn't, certo? A segunda frase, que é a main phrase, a main clause, ela vai vir no simple future, aquele que a gente usa o will, certo? E o verbo vai vir no infinitivo, certo? Deu para entender mais ou menos? É o caso que está aqui. Mas, tia, aqui veio can. Aí preste atenção agora na dica. Então, no futuro, no tempo futuro, geralmente a gente vai ter a utilização dos verbos modais. Para o caso do first conditional, a gente vai usar will, can e might, certo? Esses aqui vão acompanhar a gente no futuro, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Quando a gente utilizar will, é quando o falante ele pensa que é provável que a ação ocorra. Eu vou colocar um exemplo para vocês depois, mostrando que a mesma frase, que o mesmo período, a gente pode usar qualquer um dos três. Claro, muda o sentido, tá? Se liga aí. Quando a gente usar o might, o falante ele não tem certeza da ocorrência da situação. Já o uso do can é quando ele não tem certeza se a ação ela vai ocorrer ou não, certo? Então, preste atenção aqui no exemplo. Então, olha esse exemplo aqui, gente. If I go to Paris, se eu for a Paris, aí você tem agora as condições, tem no caso a condição, né? Se eu for a Paris, agora vamos para a frase principal, a main clause. Então, preste atenção aqui, ó, usando o will. I will buy a French guidebook. Se eu for a Paris, eu vou comprar um guia em francês. Um guia de francês. Então, você tem aí, ó, a possibilidade dessa ação acontecer. Se eu for a Paris, eu vou comprar. Eu comprarei, certo? Agora, a mesma frase. If I go to Paris, I might buy a French guidebook. Se eu for a Paris, eu poderia. Se eu for a Paris, eu poderia comprar um guia de francês. Então, o que é que acontece aí? Você não tem certeza se vai comprar ou não. Então, eu poderia comprar, certo? Já no terceiro caso, que é com can, if I go to Paris, I can buy a French guidebook,
você tem aí, se eu for a Paris, eu posso comprar um guia em francês. Então, você aí também não tem certeza se a ação ocorre ou não, certo? Para a tarefinha de vocês hoje, vocês têm aí 18 frases para vocês completarem corretamente. Lembrem-se, os tempos verbais são o simple present. Simple present, ele vem acompanhado da if clause, certo? Então, se vier if, você usa o simple present. E a outra oração, você vai completar com o simple future, certo? Então, estudem. Em caso de dúvidas na hora de fazer a tarefa, perguntem, tá bem? Estou aqui para responder as dúvidas de vocês. Morrendo de saudade, gente. Não se desestimulem. Eu sei que tá ruim para todo mundo, mas a gente tá aqui para fazer o nosso melhor. Continuem se esforçando, fazendo as atividades. Vocês estão de parabéns por estarem se empenhando nas dificuldades que nós temos, certo? Não se preocupem, sabem os horários de tirar dúvida. Podem falar comigo, tá certo? Estou morrendo de saudade de vocês. Continuem os seus estudos. E fiquem com Deus. Morrendo de saudade.